Bom dia, torcida vascaína. Forte abraço, saudações, ótima quinta-feira a todos. Aqui no canal O Vasco é Nosso. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Meu nome é Paulinho. Vou falar um pouco do Vasco da Gama, sem pauta, falar um pouco de sentimento mesmo de torcedor. Acredito que a torcida vascaína passa por mais turbulências aí, né? Muitas notícias que estão circulando relacionadas ao nosso clube. Há muito tempo o Vasco passa por isso, torcedor do Vasco também, mas sempre acreditando em algo melhor. E a gente não pode perder essa essência de acreditar em algo melhor. As questões de bastidores, principalmente relacionadas a 777, que teve aí a anulação, né, daquele agravo que a 77 entrou pedindo para poder, né, estar assumindo mais uma vez a SAF do futebol. Então, desembargador aí tá circulando muito isso nas redes sociais, muita gente está comentando sobre isso. Eu acho bacana o torcedor se inteirar nessa parte. É muito bom, muito importante. O torcedor está entendendo o que está acontecendo com o nosso clube, o que aconteceu, o que a antiga gestão fez, aonde ela largou o Vasco da Gama, onde ela colocou o Vasco da Gama. O Vasco já precisava de ajuda. Eles colocaram o nosso futebol na mão de pessoas que não tiveram responsabilidade alguma. Isso é a grande realidade. Contrataram uma empresa, a KPMG Auditoria, para poder escolher qual seria a melhor empresa, e ela escolheu a 777. Por motivos, nós não sabemos quais, a KPMG depois entrou com ação contra o Vasco, exigindo 6 milhões pelo serviço prestado. Mas essa KPMG é a mesma empresa que escolheu essa 77, que também fez o que aconteceu com o Vasco. Mais dívidas. O clube se endividou muito mais. Enquanto a história, a retórica de vender o futebol era porque o clube estava falido, precisava uma ação rápida para poder resolver a situação. E os torcedores, muitos emocionados, acreditando na boa convivência do antigo presidente, da ajuda que ele dizia que fez ao clube, que até agora não tem comprovante nenhum. Tem aí as falas, tem aí, inclusive, ainda questionando a dívida ainda ao Vasco. Eu acho que o Pedrinho, a diretoria, precisa se locomover e olhar essa parte também, principalmente do antigo gestor. Que dívida é essa? Se tem alguma ação contra isso, algum documento comprovando que ele tem realmente valores a receber do Vasco, porque ele fez esses acordos com o antigo gestor, anteriores, né? Então, o Vasco ele se encontra em uma situação em que o Pedrinho está tentando ajudar, está tentando resolver, inclusive colocando os próprios bens dele aí, né, à exposição da justiça, para poder tentar de alguma maneira sanar e resolver esses problemas. A recuperação judicial está caminhando, o Vasco está tentando aí de todas as maneiras resolver essa questão de dívidas, tentar equacionar o máximo possível, e ainda tem circulando por fora essa empresa que deixou o Vasco de uma situação muito mais complicada que estava antes, onde que não haveria necessidade do que foi feito, vender o nosso futebol para fazer o que foi feito, era melhor não ter vendido o nosso futebol. E agora a diretoria precisa estar suando aí sangue para poder resolver essa situação. Mas a gente, como eu disse no início do vídeo, nós somos torcedores, acreditamos sempre. São mais de 20 anos de derradeira aí, né? Dificuldade, a gente passando vergonha para o nosso rival, né? Vários jogos aí sem vencer, onde que era o inverso, né? O Vasco era o favorito sempre jogava e era jogo praticamente certo a gente vencer, e hoje se reverteu. É o seu tempo, o Vasco passando por essa dificuldade. Então
a diretoria tentando resolver o mais rápido possível, e a gente precisa estar alinhado a essa resolução, né? E esquecer um pouco essa empresa aí. Tem muitos que ainda estão aí apoiando essa empresa a entrar no clube, uma empresa que prejudicou, que onerou mais ainda o Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu acho que isso deveria ter um basta. Espero que o desembargador tenha em sua atitude aí, como aconteceu nessa anulação do dia 12, pedindo representantes legais a essa empresa americana. Os representantes que assinam pelo Vasco, pela 77, vão ter que aparecer. O Carregal fez uma entrevista aí na Vasco TV, muito, muito interessante o que ele falou. Os representantes legais precisam aparecer. Então, tiveram mais de 3 representantes durante esse período tão curto de 7-7 no Vasco. Por que tantas pessoas? Inclusive o primeiro, né? O primeiro representante, ele já estava afastado da 77 há 15 dias e ele assinou pela empresa. E aí? Temos que averiguar. A torcida está acompanhando, então vamos ficar acompanhando isso. E é muito importante o torcedor estar ciente de todas as mazelas que essa empresa deixou para o Vasco da Gama, para a sua instituição, principalmente para a SAF, que era uma das soluções que foram apresentadas e, na verdade, foi uma forma de onerar, prejudicar mais ainda o Vasco, com a dívida monstruosa aí de mais de 1 bi. Então, esperamos que o Pedrinho, junto com a sua diretoria, departamento jurídico, estejam fazendo de maneira certa, correta, e a gente está aqui acompanhando e apoiando para que seja o melhor para o nosso clube. E é isso, galera. Forte abraço a todos, saudações. Quem puder, aquela moral aí no finalzinho do vídeo. Inscreva-se no canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo.